Irmãos, paz seja com todos. Amém. Amém. O pastor Moisés já me apresentou. Meu nome é Pablo. Essa é minha esposa Eliane. Nós moramos agora em Nova Odessa. Então passa Campinas, passa Sumaré, e aí vem Nova Odessa, já do ladinho de Americana, né? E glória a Deus por isso. E nós pastoreamos ali a igreja do Jardim São Domingos, que é o último bairro de Campinas, que já faz divisa com Louveira, com Itupeva, né? A geografia ali de... Obrigado, perdão. Na área mais rural, assim, de Campinas, assim, perto do aeroporto. Às vezes o culto atrapalha, assim, eu estou pregando e escuto o avião bem alto, o som, né, do avião passando bem pertinho da igreja. Aquele dia que vocês estavam lá, né, você viu passando assim na rua, você vê aquele monstrão, aqueles Boeing, né, e é isso, né, apresentação feita. Eu queria também dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, por poder estar aqui, pastor Moisés, fazendo parte da história. Eu estou fazendo parte da história, né, desse primeiro culto aqui. Que alegria, que privilégio, que honra. Eu falei assim, senhor, não mereço tudo isso, né? Não mereço. E eu tenho certeza que aqui é um lugar preparado por Deus, para que a palavra de Deus seja pregada, anunciada, que os irmãos tenham comunhão uns com os outros, não é verdade? E a irmã que estava ministrando aqui, pastora, aí o que ela foi falando aqui, que Deus conhece a gente de dentro para fora, de fora para dentro, sabe até quantos fios de cabelo existe na nossa cabeça, e isso gera em nós, tem que gerar em nós duas sensações. E a primeira é de conforto, que Deus sabe de todas as coisas, que Ele nos ajuda, Ele conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos vazios que vêm e vão e são inevitáveis, mas que também Ele nos conhece dessa forma, então Ele sabe de tudo, e isso não tem que causar um espanto na gente, um temor, falar, meu Deus, Ele sabe de tudo, meus pensamentos, coisas que nem vieram ainda na minha boca, Ele já sabe. Quando eu dobro o joelho para orar, para confessar, para pedir perdão, Ele já sabia, Ele já sabe. Isso me fez ali pensar, e no momento ali eu já comecei a pedir perdão, Senhor, me perdoa, porque eu não consigo, o padrão que o Senhor exige é muito alto, o padrão que o Senhor quer de nós, pelo exemplo do seu Filho Jesus, ele é muito grande, é muito alto, e a gente não vai conseguir, por mais que a gente se esforce assim. Então, o que a irmã ministrou, você falou muito comigo, né? E eu também quero dizer que eu já senti muito a presença de Deus aqui nesse lugar. E olha que se fosse mais perto, eu acho que eu vinha congregar aqui. E eu já senti a presença de Deus nesse lugar. Muito gostoso. O simples, sabe, funciona a igreja. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. É muito bom poder estar entre os irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus, Ele está à procura não de adoração, mas está à procura de adoradores. E esse versículo sintetiza exatamente o que foi ministrado e o que foi falado pelo pastor, né? Deus está à busca de adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. Amém? Então, glória a Deus, quero glorificar o nome do Senhor mais uma vez nessa manhã
E é motivo de muita alegria estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu queria compartilhar uma palavra que está no meu coração com a igreja. E, porventura, se você entrou aqui nessa noite e não tem familiaridade com a palavra do Senhor, você vai estranhar o que eu vou pregar e a sua razão, o seu lado racional, ele vai te questionar, mas o próprio Senhor Jesus, ele cita essas passagens que eu vou ler para os irmãos. Os apóstolos também, sobretudo o apóstolo Pedro, ele cita também esse personagem, que é o Balaão. Hoje eu quero pregar sobre o Balaão, que é um profeta de Deus, embora ele não seja hebreu, não seja israelita. Ele era uma pessoa que teve um encontro com Deus. Ele é uma pessoa que conhecia a Deus e ele servia a Deus. E mais que tudo isso, ele também prestava um grande serviço para Deus. Ele era um profeta. O que é um profeta? Senão uma pessoa responsável em anunciar aquilo que Deus quer que seja falado, aquilo que Deus quer que seja anunciado. Ele é um porta-voz de Deus, ele é boca de Deus, né? Então, para a gente poder explanar aqui e dar entendimento, nós vamos ler em Números, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 20. Versículo 20. Diz assim: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. É muito importante essa informação. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta. E 2 de seus servos, seus moços, com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede de uma banda e uma parede. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, o pé de Balaão, espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar,
nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo o anjo do Senhor, deitou, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual a jumenta disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ela eu deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei até cá. Amém? Vamos ao Pai, uma palavra de oração. Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, todo o poder, toda a sabedoria e força pertence ao Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e anunciada, e eu sei que o Senhor não permite que ela volte vazia, Senhor. Pai, usa a minha vida uma vez mais, deste recinto, deste lugar, desta congregação, da mesma maneira que nós entramos, mas que saiamos, Senhor, com um pouco mais de fé, um pouco mais alimentados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos nesta manhã, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia é para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que eu li juntamente com os irmãos nesta manhã, normalmente ela é ensinada em escolas dominicais, né, nas classes das crianças, né? Toda criança que nasce em berço cristão, cresce um pouquinho dentro da igreja, conhece a história de que a jumenta falou. E a jumenta, que Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou com o profeta. Então, é uma história muito conhecida, mas por detrás dessa passagem e desse enredo e da introdução que envolve e que culmina até o momento que o profeta chegou nesse ponto, existem muitas e muitas verdades e ensinos que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida para o nosso crescimento. Então, o que está acontecendo aqui no momento da história, para que a gente possa se colocar dentro e do contexto do texto, né? Que a gente possa, vamos contextualizar aqui para a gente poder entender e a palavra do Senhor falar conosco, né? Israel, ele saiu de um cativeiro de 400 anos, os servos do Senhor. Então esse povo, ele saiu do Egito, existiu lá as 10 pragas, todo mundo fez a história de onde o mar e o povo passou para o meio desse mar, né, dessa história que eu estou falando, e o povo está peregrinando em direção a uma terra que o Senhor determinou para que eles pudessem chegar. E o Senhor preferiu levar o povo dele não pelo caminho mais fácil, não pelo caminho mais curto, mas o Senhor fez eles caminharem pelo caminho mais demorado, mais longo, porque no caminho mais curto, no caminho que é mais curtinho, no caminho que aos nossos olhos parece ser mais fácil,
é onde existem os maiores perigos escondidos. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que conhece o presente, o passado, o futuro, Ele conhece, e Ele sabe lá na frente. Ele sabe lá na frente o nosso desfecho, Ele sabe lá na frente, Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor falou assim: eu não vou levar o povo pelo caminho menor, pelo caminho mais fácil, porque esse povo ainda é um povo cru. Ele não sabe nem guerrear, ele não tem exército. E aqui é um povo, esse caminho mais curto, já tem cidades fortificadas, já tem exército, já tem nações que são espertas, né, na peleja. E quando esse povo sair para pelejar contra Israel, Israel não vai aguentar. Israel vai querer voltar. Israel vai querer voltar lá para a terra de onde ele saiu. Então o Senhor, já sabendo disso, o que o Senhor fez? Guiou o povo pelo meio do deserto por um caminho mais distante, por um caminho mais longo. E uns capítulos antes, Israel, ele peleja contra os amorreus. E Israel vence os amorreus. E aqui nesse determinado ponto, Israel está passando pela terra que pertence aos Moabitas. E o rei dos Moabitas, nessa ocasião, chama-se Balaque. E aí quando a história cita o Balaque e o Balaão, parece que está falando de uma dupla sertaneja, né? Balaque e Balaão. Não é verdade? Quando eu ouvi a primeira vez Balaque e Balaão, eu achei que era uma dupla, né? Eu falei, nossa, mas naquela época já tinha dupla. E na verdade o Balaão é o profeta e o Balaque é o rei. O Balaque é o rei dos Moabitas, é o rei de Moabe. E o Balaque, sabendo que Israel era um povo que estava vindo com força, em grande número, e tinha derrotado os amorreus alguns capítulos atrás, e ele viu aquele povo passando por meio da sua terra, ele temeu e o seu coração se encheu de temor e de inveja, de raiva, de rancor. E o que ele fez? Ele sabia que tinha um profeta. Ele sabia que existia um profeta que era poderoso na tarefa de abençoar e também era um profeta que era poderoso na tarefa de amaldiçoar. Então, o Balaão, ele não era novo nisso. O Balaque conhecia a fama do Balaão. Sabia que o Balaão tinha essa autoridade e esse poder para poder abençoar e poder amaldiçoar. E então o que acontece? Acontece que o Balaque então manda mensageiros, os principais do seu reino ali, em busca do profeta Balaão, para trazer o profeta Balaão para poder então ver o povo, esticar as suas mãos e amaldiçoar o povo que Deus escolheu, o povo de Israel, o povo que não tinha nem casa, o povo que não tinha nem bandeira, o povo que não tinha nada, o povo que estava peregrinando, o povo que estava no momento da história de Israel. Hoje Israel é uma potência, sobretudo uma potência bélica, mas naquela época não. Talvez por isso que Israel hoje é uma potência bélica, porque ele teve que aprender a se defender. E porque Israel é um povo escolhido de Deus, é o povo de Deus, as pessoas têm ódio de Israel. As pessoas têm raiva, ódio. Acho que não tem. Elas tentam exterminar, varrer Israel da face da terra. E agora não é a última vez, também não foi a primeira aqui na Bíblia. E agora no cenário que a gente está vendo, as guerras se apertando lá. Os povos ao redor de Israel odeiam Israel, porque Israel é o povo escolhido por Deus. Talvez por isso, irmãos e netos, você levou um tapa no rosto. E Deus te ama. Você é escolhida por Deus. E as pessoas com espíritos mundanos, eles odeiam a Deus e tudo que representa Deus. Então nós temos inimigos ocultos, inimigos declarados, inimigos. E agora eu vou te falar uma coisa. Talvez o seu maior inimigo seja o seu espelho, que reflete a sua imagem.
talvez o nosso maior inimigo sejamos nós mesmos. Nós mesmos, às vezes, tem momentos da nossa vida que nós mesmos nos sabotamos. Nós mesmos agimos contra aquilo que o Senhor determinou para a gente, prometeu para a gente. A gente tem dessas, né? Se a gente às vezes é o nosso próprio inimigo, quiçá o povo do mundo. Aí eu gostaria de então deixar alguns pontos para a gente poder meditar na palavra do Senhor. E o primeiro ponto é que não devemos insistir naquilo em que Deus já falou não. O que acontece? Nesse determinado ponto onde a gente fez a leitura, não foi a primeira vez que o rei Balaque enviou mensageiros para tentar trazer o Balaão para a terra de Moabe para poder profetizar contra Israel. Eles já tinham ido até o Balaão algumas vezes, tentando persuadir, oferecendo dinheiro, oferecendo honra, oferecendo riquezas para que o profeta pudesse vir e abençoar, e também amaldiçoar. E o profeta, ele foi orar a Deus, pedindo autorização de Deus se podia ir com aquelas pessoas para poder amaldiçoar o povo. E Deus, ele já tinha falado que não era para ele ir com aquelas pessoas. Não era da vontade de Deus que o profeta Balaão fosse com aquelas pessoas. Só que o que aconteceu? Aconteceu que o tentador, os inimigos voltaram lá no Balaão e ofereceram mais dinheiro, ofereceram mais recompensas, ofereceram mais status, mais poder, mais glamour, mais autoridade, mais honra, porque quando eles falam que vão honrar, não se sabe em quais áreas seriam essas honras, né, de autoridade. E aí então ele volta para falar com Deus e pedir a autorização de Deus numa coisa onde Deus já tinha falado para ele que não. Igreja, irmãos que estão me ouvindo, talvez pela live, pastor Isaías, um abraço, se você estiver me ouvindo. Vocês, irmãos aqui, se você está orando ao Senhor e Deus já falou não fique insistindo. Não fique insistindo. Sabe por quê? Porque uma vez eu escutei a palavra do pastor César, né? Uma palavra de Deus, onde o pastor falou assim que nós somos um povo onde nós não conseguimos lidar com os nãos de Deus. A gente é preparado e a gente é programado para lidar com os sims de Deus. A gente só quer ouvir o sim de Deus. Senhor, e aquela casa ali que eu estou orando para comprar, para alugar? Sim. A gente só está preparado. E aquele carro? Sim. Mas quando Deus fala não, a gente não está preparado. A gente não está treinado para ouvir um não de Deus. Às vezes você encontra uma moça bonita ou um moço bonito, né? E aos seus olhos está tudo certo, mas Deus não conhece lá na frente e conhece e sabe de todas as coisas e também conhece o seu coração. E aí você talvez vai orar e vai querer namorar, vai querer se envolver e Deus fala não. E aí você está lá insistindo. Aqui aconteceu o que com o profeta Balaão? Ele insistiu. Então Deus falou assim, então vai. Você quer ir? Vai. Mas com uma condição. Faz tudo o que eu te mandar. Só que tinha uma condição. Se te vier ao teu encontro. E o texto mostra que assim que ele ouviu já o ok de Deus, ele já se arrumou, abordou a jumenta, chamou os seus dois moços, vamos embora, que Deus deixou. Só que Deus, ele tinha colocado uma condição. E a condição que Deus colocou aqui para o profeta foi que ele fizesse somente o que Deus falara, o que Deus autorizara.
E Deus sonda o coração do profeta. E ali então, é por isso que sai ao encontro do profeta o anjo do Senhor, que é uma hipérbole para falar que é o próprio Senhor que apareceu ali para o profeta. É o próprio Senhor que apareceu para o profeta e dizendo assim, né? Vamos supor que Deus fosse uma pessoa como nós, e aí o profeta não está vendo. Aí o anjo do Senhor está com a espada desembainhada. O que é estar com a espada desembainhada? É estar com a espada fora da bainha. A bainha é aquela capa que protege a espada, a faca. Eu já apanhei de bainha. Quem aqui já apanhou de bainha? Eu já apanhei de bainha. Sabe aquele couro que envolve o facão? Lá no norte fala pesado, né? Eu já apanhei com aquilo lá. É dói, viu? Aquilo lá chama bainha. E ela vai aqui, né? Ela é colocada aqui no cinto. E aí você coloca ela dentro da bainha. E o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada. Demorou um tempão para me entender o que é estar com a espada desembainhada, né? Porque o texto ele é no português mais antigo, né? E aí a gente tem que dar uma pelejada para entender. Então, o anjo com a espada desembainhada quer dizer que o anjo estava com a espada nua, a espada já pronta para o uso. E aí é como se o anjo do Senhor tivesse falado assim consigo mesmo: se esse camarada passar daqui, ele morre. Porque o coração dele, eu já sondei o coração dele não é bom. Ele vai lá amaldiçoar um povo que eu já ordenei que seja abençoado. Mas vou esperar aqui. Se ele passar daqui ele não passa. Ah, deixa ele. Igual a nossa mãe, né? Nossa mãe, ela ficava assim, né? Pode entrar. Quando a mãozinha dava para trás, ela falava, pode vir. Meu irmão, eu já passava assim. Na verdade, eu só apanhei 2 vezes na minha mãe. Só 2 vezes. Porque o resto foi tentativa de homicídio. Foi só 2 vezes que eu apanhei. De verdade. O resto, quem viu ela aqui ontem magrinha, baixinha, aí quando eu cresci mais um pouco, fui falar com ela, falei, mãe, mas por que eu apanhei tanto? É que eu não deixava sobrar pro seu pai. Você viu o tamanho do meu pai? Então a desculpa dela era essa, que ela me pegava antes para não sobrar para ele. Porque eu falei, nossa, mas até nisso eu vejo o cuidado de Deus. Até nisso eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, né? Que a minha mãe me pegava antes, me rebentava para eu não poder cair na mão, né? Na ira, para a ira do meu pai não se acender contra mim. E meu pai é forte, gente, até hoje ele é fortão. E aqui o anjo falou assim: deixa esse rapaz passar aqui, esse profeta, deixa ele passar aqui. E aí então a jumenta, ela viu o anjo com a espada desembainhada, e a jumenta tentou se desviar. E aí o que aconteceu com a jumenta? Surra. Aí ela foi para um cantinho e o anjo falou: ela quer desviar, peraí, daqui ele não passa. E foi apertando, até que chegou no corredor, que tinha uma parede de uva de um lado e parede de uva do outro. E o profeta batendo ali na jumenta, batendo. E até que o pé do profeta roçou na parede, e o profeta espancou ela mais uma vez. E o anjo foi chegando mais perto, e ela viu aquilo ali, temeu. E ela se ajoelhou ali debaixo do profeta e apanhou de novo. E ali então o Senhor abriu a boca da jumenta. E a jumenta falou para o profeta. E depois que o profeta ouviu a voz da jumenta, o profeta depois teve os olhos abertos e viu ali o anjo do Senhor. E note que o profeta, ele não pediu perdão por estar com o coração corrompido. Ele pediu perdão porque ele não sabia que o Senhor estava no meio do caminho. Ele pediu perdão porque ele falou: nossa, perdoa, Senhor, porque meu coração realmente estava corrompido. E o Senhor sondou meu coração e viu que estava corrompido. Não, perdoa porque eu não sabia que o Senhor estava aqui. E quer dizer, então, se o Senhor não estivesse ali, ele podia ir? Então, que ensino que a gente tira desse primeiro ponto, igreja?
que o não de Deus, ele tem o mesmo peso do sim, para nos abençoar. Para nos abençoar. O Senhor te quer que você vá bem, quer que você prospere, quer que você glorifique o nome dEle. E às vezes, nós vamos ouvir alguns nãos. Vou confessar uma coisa para os irmãos. Nós estamos lá no Jardim São Domingo, e a igreja, ela é metade dessa. E nós estamos orando ao Senhor por um salão maior. E apareceu esse salão maior. E nosso coração se encheu de alegria. E esse salão maior era um salão onde tinha baile. Então já tinha até um palco assim, 2 banheiros grandes, tinha uma sala em cima. É grande, era um salão de baile, tinha uma cantina. E a gente, com os nossos olhos carnais, com os nossos desejos, né? Assim, é aqui. Igual quando foi o profeta Samuel ungir um rei para ser colocado no lugar do rei Saul, do grande rei Saul. E quando ele viu o filho de Jessé mais velho, aí o profeta Samuel falou para o Senhor esse pensamento: certamente está diante do Senhor o ser ungido. Olha que cara bonito, olha que cara alto, forte, musculoso, olha que presença, certamente esse aqui é o rei. Bora, vamos acabar logo isso aqui, vamos ungir esse menino. Samuel, eu não vejo como vejo os homens. Porque eu sondo e vejo o que tem dentro do coração. Eu vejo o que tem dentro do coração. Não é esse que eu escolhi. E aí passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto. E aí chegou, não acabou os filhos? Aí tinha um menino lá que nem foi convidado, coitado. Ruivo, franzino, de boa aparência, é verdade. Mas estava lá, atrás das malhadas, cuidando das coisas do seu pai. E aí então, quando o Davi chegou, quando o Davi chega, e aí Deus testifica na vida do profeta Samuel: é esse aí que eu escolhi. É esse aqui que eu escolhi. Imagina que surpresa para todo mundo que estava ali naquela reunião, vendo o mais novo sendo consagrado, o chifre cheio de azeite sendo derramado na cabeça dele. Sabe, meus irmãos, tem coisas que, se a gente não sabe, a gente fica frustrado. Mas se a gente sabe, a gente fica mais em paz. Eu fui convidado para uma festa esses dias. Olha que interessante, olha que ensino que a gente pode tirar disso. Eu fui convidado para uma festa esses dias, e a pessoa chegou em mim e falou assim: Pastor Pablo, vai ter outras pessoas lá da Genuína, mas eu não estou conseguindo formar uma mesa só da Genuína para o senhor sentar. Eu posso colocar o senhor com as pessoas lá do meu trabalho? E por quê? Porque o senhor faz amizade fácil. O senhor, o senhor é, como que eu posso falar? Extrovertido, comunicativo. Não tem tempo ruim para o senhor. O senhor não é acanhado, não é tímido. O senhor faz amizade, né? Então, eu pensei em todas as pessoas que eu convidei. De todas aqui eu poderia colocar assim com pessoas estranhas que o senhor não conhece. É o senhor. Posso? Falei, claro, eu prefiro ficar com os irmãos lá, né? Assim, né? Se der. Mas se não der, tudo bem. Agora, se ela não me fala isso, o que ia acontecer? Eu ia chegar lá, nessa confraternização, ia ver os irmãos da Genuína, tudo lá em grupinho, e só eu na mesa do estranho. E aí, o que eu ia pensar? Falei, nossa, eu queria não ter vindo. A irmã não gosta de mim, ela me excluiu, olha onde ela me colocou. E isso Deus falou na hora no meu coração, que às vezes Deus coloca a gente para fazer algumas coisas que a gente ali não entende, que a gente não entende no momento, mas é porque Deus confia em você e sabe que você é a pessoa certa para aquele trabalho, para aquele serviço, para aquela tarefa. Quando eu me converti,
e passou um tempo depois, eu entrei para o ministério, eu me converti numa igreja muito grande, que chama Quadrangular. Pronto, falei. Me converti na Quadrangular. E na igreja que eu me converti, tinha um pastor mais idoso, né? Chama Pastor Moacir, ele já faleceu, já está no Senhor. E ele gostava de dar oportunidade para os obreiros nas terças e nas quintas, onde ele tinha os cultos na Quadrangular, também tinha culto no sábado. E no domingo, todo domingo, é ele que pregava. Na terça-feira, que era um culto de oração, ia metade da metade dos cultos de oração. Na quinta, já ia 80%, 90% da igreja, né? E no domingo ia 100%, 110%, contando com os visitantes. Por isso que eu falo 110%. Já que eu ia ter oportunidade, eu queria ter oportunidade na quinta, junto com os outros irmãos. E eu me considerava, às vezes, que eu pregava melhor com alguns irmãos que estavam na quinta, onde a igreja estava mais cheia. E eu ficava frustrado porque ele me colocava, às vezes, 2 vezes na terça-feira. E na terça-feira ele não colocava outros obreiros, ele colocava, era ele, aí depois vinha eu, numa terça, porque normalmente tem 4 ou 5 terças-feiras no mês, né? E às vezes ele me colocava assim, numa terça, pulava, era ele, depois era eu de novo, depois era ele nas terças. E eu ficava frustrado, igreja, porque ele me colocava na terça e não na quinta. E aí só depois, mas anos depois, conversando com a secretária dele, e aí entramos nesse assunto de escala, né? E ela me confidencializou assim, não, o pastor me pedia para fazer escala, e ele era específico, desde que você coloque o Pablo nas terças-feiras, o restante dos outros pastores podia pôr qualquer dia. E aí eu falei, mas por que ele queria na terça-feira? Ele falou que eu era o que mais me aproximava dele. Assim, eu era mais, era parecido com ele no sentido de ministrar a oração, de ter aquela oração no final. E eu era a pessoa que ele mais confiava. E eu frustrado, se eu soubesse disso, eu não me frustrava, mas toda terça-feira eu pegava a escala, assim, porque a escala vinha, né, no aplicativo, e vinha lá as datas, né, e eu estava lá 2 terça-feiras e nenhuma quinta. Mas eu ficava tão chateado, e às vezes, depois sabendo disso, aí eu falei, nossa, que privilégio, que honra. E eu perdi grandes oportunidades de ser grato a Deus ali. Talvez me tenha empenhado mais. Então, o que eu aprendo também nesse sentido, né? Que ele me colocava na terça, não é porque ele não gostava de mim, é porque ele gostava mais de mim. Entendeu? Então, o não de Deus, quando eu vi isso do pastor César uma vez, o não de Deus tem o mesmo peso do sim, que é sinal de amor de Deus. Isso foi libertador para mim. Isso foi muito libertador. A gente não é preparado para ouvir o não. Não é verdade? Quem gosta de ouvir não? Você gosta de ouvir não? Tem que gostar a partir de... nesse momento, mesmo buscando com o meu coração Deus por uma causa. Mas agora eu estou entendendo. É isso. Na hora a gente não entende. Igual a gente achou esse salão e a gente está orando, até agora não vê a resposta de Deus. Nem que sim e nem que não. Aí, domingo passado, o que eu fiz? Peguei o carro, fui lá na frente do salão de novo e eu olhei lá, a plaquinha de aluga está lá ainda. Eu falei, vamos continuar orando. A plaquinha de aluga está lá. Então, se os irmãos aqui quiserem me ajudar em oração, para Deus dar a resposta, nem que sim, nem que não, não tem importância. Eu estou pronto para ouvir a resposta, né? E aqui então, esse profeta, por não saber ouvir o não, insistir e ter o coração corrompido, ele tem essa experiência de ver o anjo do Senhor e ainda de ouvir a voz da jumenta. Eu acho que eu desmaiava se eu ouvisse a jumenta. Não é verdade? Tadinha da jumenta. Aí eu
ter batido nela, né? O arrependimento de ter batido nela, ela salvou a vida dele. Segundo ponto. O mal e as tentações, geralmente, elas nunca vêm até nós assim como elas são. Está entendendo? Preste atenção. Nós andamos com os dois olhos bem abertos. Andamos no nosso caminho com os olhos bem abertos. Só que o mal, a tentação, ela nunca se apresenta diante de nós como ela realmente é. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, nós temos, se a gente pudesse falar assim com uma criança, né, já de uns 8, 10 anos, na sua cabeça desenha aí o nosso adversário. Como vocês acham que ela ia desenhar o nosso adversário? Ou alguns adultos, como que você desenha aqui o capiroto, desenha aqui o Satanás? Como que você acha que a maioria das pessoas desenharia o Satanás? Vermelho, vamos lá, ele vai ser vermelho, vamos desenhar aqui junto. Chifrudo. Um olho só, pronto, tá ficando bonito. Como é que chama? Tridente. Um olhar de ódio. Vixe, é feio, hein? Ai, meu Deus do céu. Rabo não? Tem rabo. Dois rabos? Pastor. Dois rabos. Então vamos lá, ele é vermelho, dois rabos, chifre, um olho cheio de ódio. Chega. Se eu ver um bicho desse de noite, se eu sonhar com um bicho desse, eu não durmo nunca mais. Agora olha para mim. Preste atenção. Você acha que quando o inimigo quer te tentar, quer te seduzir, quer te afrontar, quer fazer você perder a sua bênção, ele vai aparecer desse jeito na sua frente? Se ele aparecer desse jeito que a gente desenhou ele na sua frente, o que você vai fazer? Ou correr, ou vai repreender. Meu Deus do céu. Você vai falar, o quê? Aqui que eu caio no seu golpe. Mas normalmente, as tentações vêm como, pastor Moisés? Suave. É cheiroso. É bonito. Tem os olhos verdes. Não é? É gostoso. É um prato bonito. Como que era o prato que o Saul perdeu a sua primogenitura? O ensopado lá que o Jacó tinha feito. Como que era? Devia estar cheirando a quilômetros aquele guisado. Meu Deus, a minha mãe sempre falava assim, filho, o maior tempero que existe é a fome. O maior tempero que existe. Você pode estar com... Se você tiver sem fome nenhuma, pode vir o chefe, qualquer chefe aí da televisão aí, vão fazer um prato, você vai comer. Mas meu amigo, se você tiver com fome e tiver ali um arroz, um feijão, um ovinho frito, uma saladinha de tomate com alface e cebola, meu Deus do céu, não é uma delícia? Uma farofinha em cima, uma farinha branca mesmo, em cima daquele feijãozinho, não é uma delícia? Você não come pão com ovo, não é gostoso pão com ovo? Com 2 ovos. Pastor, a fome ela é tão assim, perversa, né, que as pessoas que estão na rua, ela come alimento estragado. A gente tem jogo, né? E eles fome. Só que preste atenção, as tentações, além de elas não virem até nós do jeito que elas são, elas vêm com uma roupagem toda bonita. É só você abrir a televisão e ver a propaganda, né? É essa a roupagem. Elas vêm no momento que a gente está mais vulnerável, onde a gente está mais com fome, onde a gente está mais necessitado, onde a gente está mais carente afetivamente falando, a gente está mais vulnerável. Aí eu te pergunto, como que a gente define um falso profeta? Como que a gente define um falso profeta? Na teologia,
O falso profeta, ele é definido de maneira que o próprio Moisés ele põe esse crivo. O falso profeta, ele é definido quando ele é determinado, ele é nomeado falso profeta quando a profecia dele não se cumpre. O maior inimigo do falso profeta, ele é o tempo. O tempo é o maior inimigo do falso profeta. E aqui o Balaão, ele é chamado na Bíblia de falso profeta. Segundo Pedro, ele é chamado de falsos mestres, falso profeta. Quando, segundo Pedro, o Pedro vai exemplificar ali os falsos mestres, os falsos profetas, e no resumo disso, né, o Pedro está falando ali que se na época antiga o povo não foi poupado de ter esses falsos mestres, falsos profetas, inclusive ele cita ali naquele texto o próprio Balaão. Ele vai falar que essas pessoas são como nuvens sem água, levadas para todo vento, para todo lugar, atraído por uma recompensa, enfim. Lá em 2 Pedro, o Balaão ele é categorizado como um falso profeta, um falso mestre. Mas olhando na Bíblia, na palavra de Deus, não tem uma só profecia do profeta Balaão que caiu por terra. As profecias dele estavam ajustadas, estavam ok, estavam certas e se cumpriram. Então por que a Bíblia, tanto em Apocalipse quanto aqui em 2 Pedro, categoriza o Balaão como um falso profeta? E a resposta está aqui. Não é só as profecias que categorizam a gente como falso, mas sim também as nossas ações e as nossas atitudes. Quando as nossas ações e as nossas atitudes levam outras pessoas à queda, aí também essa pessoa é um falso profeta. Vou dar um exemplo. Por 3 vezes o Balaque insistiu com o Balaão para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel. E por 3 vezes ele foi e abençoou aquele povo. Inclusive ontem, na hora que eu tive a oportunidade aqui, eu li uma das profecias de bênção que o próprio Balaão proferiu contra Israel. E eu peguei emprestado essa profecia e falei, agora é dessa igreja, essa profecia. Depois o irmão vê lá na frente. Só que a história mostra que o Balaão, ao invés de ir embora para a terra dele, sabe o que o Balaão fez? Terminou, ele fez as profecias de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus falou. Aí depois encerrou aquele caso. Aí ele chegou no rei e falou assim: rei, é o seguinte, eu não vou amaldiçoar aquele povo lá, porque Deus não permite. Aonde Deus abençoou não tem como amaldiçoar. Eu tento sair, porque eu gosto de ficar andando, mas por causa do celular eu vou ficar aqui paradinho. Mas se o senhor quiser, eu te ofereço uma consultoria. Eu vou ser o seu consultor, para que a gente junto possa derrotar o povo de Deus. Aí o rei falou, beleza, ajustou o salário e tudo. E aí sabe qual foi a consultoria que o Balaão ofereceu ao rei Balaque? Ele falou assim, olha, o povo está acampado lá. Pega as moças aqui do seu reino, as moças mais bonitas, vai lá e começa a seduzir os moços de Israel. E as moças foram lá, de brinco, piercing, cabelo arrumado, vestido bonito, cheirosas. Começaram lá, oi gatinhos, oi lindo, tá? Você vem sempre aqui? Não é? Você está sempre aqui? Você vem sempre aqui? Vamos dar uma volta. E começou a seduzir o povo de Israel. E o povo de Israel, seduzido ali, encantado com aquelas mulheres, começaram a ir ao sacrifício dos deuses dessa mulher. Então, o que aconteceu? E indo eles ao sacrifício, a Baal, Peor,
eles também se alimentaram dos banquetes que era oferecido a esse ídolo, a esse Deus maldito, chamado Baal. Então, veja que, embora Israel tivesse profecias ali de bênçãos tremendas, por 3 vezes o profeta abençoou, e está de pé as profecias. Então, o povo de Deus, ele caiu como? Ele caiu pela comida e pela prostituição, pelo olho, pelo relacionamento, pela prostituição, pela sexualidade. A sexualidade ali, os relacionamentos com aquelas mulheres midianitas, moabitas, foi a ruína naquele momento de Israel. E a Bíblia vai dizer que, por causa desse negócio de Baal Peor, sabe quantas pessoas morreram? 24 mil homens que se prostituíram, que deixaram se seduzir pelas mulheres, que comeram do sacrifício, foram a outros deuses. Porque a mulher chega nele e fala assim: você me ama? Amo. Porque o homem, mesmo que não ama, para atingir o objetivo dele, ele fala: amo, claro que eu amo. Então se você me ama, então come esse pedaço de carne. Se você me ama mesmo, come esse pedaço de bolo. Toma esse negócio aqui. Então, ajoelha diante do meu Deus também. E é assim que funcionam as tentações. As tentações, elas não vêm até nós. Você acha que se aparecesse o Baal ali diante dos filhos de Israel e falasse assim: vocês agora vão me servir? Os caras iam falar assim: você está louco? A gente serve o Deus Altíssimo. Mas não, as tentações, elas vieram numa roupagem mais bonita, mais cheirosa, mais agradável, e seduziram. E 24 mil israelitas sucumbiram, morreram, por causa que se inclinaram diante de outros deuses, diante de outro Deus, cometeram o pecado ali de idolatria. Mas a porta de entrada do pecado ali foi a sedução, a prostituição, o alimento. E o terceiro e último ponto, que a repreensão de Deus, ela pode ser dolorosa, mas ela é muito necessária na nossa vida. A Bíblia diz, não vou me recordar onde agora, que Deus só repreende aquele que Ele tem por filho. Deus só repreende alguém que Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Deus só repreende a quem Ele ama. Você não vai encontrar Deus repreendendo quem Ele não ama na Bíblia. Você não vai encontrar Deus repreendendo uma pessoa que não tem propósito com Ele, ou onde Deus não tem propósito na vida dela. Você só vai ver Deus repreendendo as pessoas onde Deus tem um propósito específico, um propósito maior na vida dessas pessoas. E o mais importante, meus irmãos, é como nós terminamos a nossa jornada e não como começamos. O mais importante é quando a gente chega no final da nossa jornada e não quando nós partimos no início, demos o start. Amém, meus queridos? Eu vi que o horário ali se adiantou. Parece que eu preguei 10 minutos, mas já foi 50. Glória a Deus. Eu tinha mais coisas assim para falar nesse terceiro ponto, mas para não me alongar, não ser também uma pregação maçante, né? Queria me limitar até aqui. Que se você está sendo e se sentindo repreendido hoje pela palavra do Senhor, como hoje eu fui repreendido na ministração daqui do louvor, eu comecei a glorificar Deus, porque eu lembrei, porque Deus, se o Senhor está me repreendendo assim, com amor, é porque o Senhor me ama, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o pastor Moisés,
Deus abençoe a pastora Roseli. Deus abençoe os demais irmãos pastores. E contem comigo. Para o que os irmãos precisarem. Contem com a gente, tá bem? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.